Vocês acham que conhecem seus filhos, que depois de décadas criando, educando, sacrificando tudo por eles, vocês realmente sabem quem eles se tornaram? Eu pensava que sabia. Meu nome é João, tenho 78 anos e hoje vou contar uma história que vai fazer vocês repensarem sobre família, gratidão e as decisões mais difíceis que um pai pode tomar. O que aconteceu em minha casa na última terça-feira mudou completamente minha perspectiva sobre tudo que construí na vida. Era uma manhã como qualquer outra. O sol entrava pela janela da cozinha, eu estava tomando meu café da manhã, lendo o jornal, quando ouvi a chave na fechadura. Era minha filha Carla, de 45 anos, chegando para sua visita semanal. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Ela entrou com uma expressão diferente no rosto, algo que eu não conseguia decifrar naquele momento. Carla sempre foi a mais determinada dos meus 3 filhos, a que seguiu carreira na advocacia, a que eu mais orgulhava por sua independência e sucesso profissional. Bom dia, pai, ela disse, mas sua voz tinha um tom formal, quase empresarial. Eu notei que ela carregava uma pasta de documentos, o que era estranho para uma visita familiar. Sentou-se na cadeira em frente a mim, na mesma mesa onde tomávamos café da manhã quando ela era criança, onde eu a ajudava com os deveres de casa, onde conversávamos sobre seus sonhos e planos para o futuro. A ironia do momento só se tornaria clara para mim depois, pai. Precisamos conversar sobre sua situação aqui em casa. Ela começou, tirando alguns papéis da pasta. Eu olhei confuso, sem entender do que ela estava falando. Que situação, Carla? Esta é minha casa, construí cada cômodo com minhas próprias mãos. Paguei cada tijolo com o suor do meu trabalho na construção civil durante 40 anos. Ela me entregou um folheto colorido, bem apresentado, com fotos de quartos limpos, pessoas idosas sorrindo, atividades recreativas. Era um folheto de um asilo, ou como eles preferem chamar hoje, uma residência para idosos. Olha, pai, você está com 78 anos, mora sozinho nesta casa grande desde que a mamãe morreu há 3 anos. Não é seguro para você ficar aqui. E, sinceramente, é um desperdício manter uma casa de 4 quartos para uma pessoa só. Eu fiquei olhando para ela tentando processar o que estava ouvindo. Despediu-se. A casa onde ela nasceu, onde dei os primeiros passos dela, onde curei suas febres, onde comemoramos seus aniversários, onde ela trouxe o primeiro namorado para me apresentar. Era um desperdício? Mas, Carla, eu me sinto bem aqui, tenho meus vizinhos, minha rotina, minhas memórias. Por que eu iria querer sair daqui? Ela suspirou com impaciência, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Pai, você não entende. Você precisa de cuidados adequados. Supervisão médica, atividades sociais com pessoas da sua idade. E ela fez uma pausa, olhando diretamente nos meus olhos. Eu preciso do seu quarto. Essas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Ela precisa do meu quarto. Na minha própria casa. A casa que eu construí, o quarto onde dormi com minha esposa por 50 anos, onde ela faleceu em meus braços, onde ainda sinto sua presença todas as noites. Carla continuou falando, explicando que estava passando por dificuldades financeiras, que o marido perdeu o emprego, que precisavam economizar com aluguel, que seria melhor para todos se eu fosse para o asilo e eles se mudassem para minha casa. Temporariamente. Temporariamente, essa palavra me fez rir amargamente por dentro. 40 anos trabalhando na construção civil me ensinaram que não existe nada mais permanente que o temporário. Eu olhei para minha filha procurando algum sinal de hesitação, algum vestígio da menina carinhosa que eu criei. Mas tudo que vi foi determinação fria e cálculo empresarial. Ela já tinha tudo planejado, até mesmo pesquisado os melhores asilos da região, já tinha conversado com assistentes sociais, já tinha calculado quanto custaria minha mensalidade. Carla, você está falando sério? Você quer que eu saia da minha própria casa para vocês se mudarem para cá? Pai, não seja dramático. É só por um tempo, até as coisas se resolverem. E olha, ela apontou para o folheto. Este lugar tem tudo que você precisa. Em 24 horas, atividades recreativas, refeições balanceadas. Você vai até gostar mais de lá do que daqui. Eu peguei o folheto e comecei a folhear. Quartos pequenos, mais limpos. Pessoas idosas participando de jogos de cartas, aulas de dança, sessões de fisioterapia, tudo muito organizado, muito certinho, muito sem vida. Eu imaginei minha rotina sendo transformada em horários rígidos. Meu café da manhã sendo servido em bandejas padronizadas, minha liberdade sendo trocada por segurança supervisionada. E no fundo do folheto, em letras pequenas ou pré-commensal, que consumiria praticamente toda a minha aposentadoria. Carla, você pensou em como eu vou pagar isso? Minha aposentadoria não é suficiente para cobrir esses custos. Ela sorriu, como se tivesse a solução perfeita. Por isso mesmo, pai. Voca, pode alugar a casa para nós por um valor simbólico? E com esse dinheiro complementa o pagamento do asilo. É uma solução que beneficia todo mundo. Eu fiquei em silêncio por alguns minutos observando minha filha. Quando foi que ela se tornou essa pessoa?
Quando foi que eu falhei na educação dela? Lembrei-me de quando Carla tinha 8 anos e quebrou o vaso preferido da mãe brincando de bola dentro de casa. Ela veio chorando me contar, pedindo desculpas, prometendo juntar seu dinheiro da mesada para comprar outro igual. E eu a consolei, disse que o importante era ela ter sido honesta, que acidentes acontecem, que o amor da família era mais importante que qualquer objeto material. Onde estava aquela menina agora? Deixa eu pensar sobre isso, Carla. É uma decisão muito importante. Preciso de tempo. Ela se levantou, guardando os papéis na pasta. Tá bom, pai, mas não demore muito para decidir. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor para todos. Ela me deu um beijo no rosto mecânico protocolar e saiu de casa. Fiquei sozinho na cozinha, olhando para o folheto sobre a mesa, sentindo um vazio no peito que eu não sentia desde o dia que minha esposa morreu. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, revisitando cada cômodo, cada canto onde construí memórias com minha família. O quarto das crianças, onde Carla, Roberto e Ana dormiram lado a lado quando pequenos, onde eu contava histórias antes de dormir, onde curei pesadelos e consolei medos infantis. A sala de estar onde passamos incontáveis noites assistindo televisão juntos, onde comemoramos natais e aniversários, onde recebi os genros e netos pela primeira vez. A cozinha, centro nervoso da casa, onde minha esposa Marina preparou milhares de refeições com amor, onde as crianças faziam lição de casa enquanto ela cozinhava, onde tomávamos café da manhã todas as manhãs durante décadas, planejando o dia, compartilhando preocupações e alegrias. Cada móvel, cada objeto, cada marca na parede contava a história da nossa família. E agora minha própria filha queria que eu abandonasse tudo isso como se fosse lixo velho. No dia seguinte, decidi ligar para meus outros 2 filhos. Roberto, o do meio, sempre foi o mais equilibrado, trabalha como professor, tem uma família. Ana, a caçula, é enfermeira, sempre foi a mais carinhosa dos 3. Pensei que talvez eles pudessem me ajudar a entender o que estava acontecendo com Carla. Talvez interceder por mim, talvez oferecer alguma alternativa. Liguei primeiro para Roberto. Pai, eu soube que a Carla conversou com você sobre o asilo. Olha, ela me procurou semana passada para falar sobre isso. Eu tentei argumentar que talvez fosse precipitado, mas ela tem alguns pontos válidos. Você está sozinho naquela casa grande. E se acontecer alguma emergência? Se você cair, se passar mal, quem vai te socorrer? Roberto, você acha que eu deveria sair da minha casa? Pai, eu não sei. É complicado. A Carla tá mesmo passando por dificuldades financeiras, o marido dela tá desempregado há meses. E você tem que admitir que a casa é grande demais para uma pessoa só. Talvez seja a hora de pensar em algo menor, mais prático. Desapontamento é uma palavra muito pequena para descrever o que senti naquele momento. Liguei para Ana. Pai, eu sei que é difícil, mas talvez a Carla tenha razão sobre algumas coisas. Você está envelhecendo e é natural que a gente se preocupe com sua segurança sobre sair de casa. É uma decisão sua, mas não seria bom ter pessoas por perto para cuidar de você? Ana, vocês estão falando como se eu fosse um inválido. Eu ainda dirijo, faço minhas compras, cuido da casa, pago minhas contas. Por que todo mundo quer me tratar como se eu fosse incapaz? Não é isso, pai. É só que a gente se preocupa e, sinceramente, a situação da Carla tá complicada mesmo. Se você pudesse ajudar ela nesse momento difícil, seria muito generoso da sua parte. Generoso. Sair da minha própria casa seria generoso. Eu desliguei o telefone sentindo-me completamente abandonado pelos próprios filhos, que criei com tanto amor e dedicação. Passei os próximos dias em uma espécie de limbo emocional. Carla ligava todos os dias perguntando sobre minha decisão, sempre com o mesmo tom de voz impaciente, como se estivesse cobrando o pagamento de uma dívida em atraso. Eu comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Como ela falava comigo, como me honrava, como tratava minha casa não como o lar da família, mas como uma propriedade a ser administrada. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se meus filhos me viam apenas como um obstáculo a ser removido, se minha casa era vista apenas como um bem a ser explorado, se minha vida era considerada apenas um inconveniente a ser gerenciado, então eu faria algo que eles jamais esperariam. Peguei o telefone e liguei para o cartório de registro de imóveis da cidade. Boa tarde, eu gostaria de informações sobre como transferir a propriedade de uma casa. A atendente me explicou todo o processo, os documentos necessários, os custos envolvidos, o tempo para a conclusão. Perguntei especificamente sobre doação em vida e ela me explicou as implicações legais e fiscais. Anotei tudo cuidadosamente. Como um homem preparando o movimento mais importante de sua vida, na segunda-feira seguinte, saí de casa cedo e fui até o cartório. Levei todos os documentos da casa, minha carteira de identidade, CPF, certidão de casamento, certidão de óbito da minha esposa. O processo seria simples.
disseram-me. Emma Algansday, a transferência estaria concluída. Assinei todos os papéis necessários, paguei as taxas e saí do cartório sentindo um misto de libertação e tristeza. Mas vocês devem estar se perguntando para quem eu transferi a casa, não é mesmo? Aqui vem a primeira grande reviravolta da história. Eu não transferi para nenhum dos meus filhos. Transferi para Dona Rosa, minha vizinha de 82 anos, viúva como eu, que mora sozinha na casa ao lado há mais de 50 anos, Dona Rosa Q. Me trouxe sopas quando eu estava doente, que cuidou do meu jardim quando eu viajei para o funeral da minha irmã, que conversava comigo nas tardes solitárias após a morte da Marina. Dona Rosa que nunca me pediu nada, que nunca me fez sentir como se eu fosse um fardo, que tratava minha casa com o mesmo respeito que eu tratava dela. Quando eu lhe contei sobre minha decisão, ela ficou chocada. João, você tem certeza disso e seus filhos? Eu expliquei toda a situação para ela e vi lágrimas nos seus olhos. Ela me abraçou e disse que faria qualquer coisa para me ajudar. Mas a história não termina aí. Junto com a transferência da casa, eu havia preparado outro documento, uma procuração dando plenos poderes para Dona Rosa administrar a propriedade, incluindo o direito de me permitir continuar morando lá pelo tempo que eu quisesse, sem pagar aluguel, como um favor de amigo para amigo. Tecnicamente, eu havia doado minha casa, mas praticamente eu continuaria vivendo nela normalmente. Na quarta-feira, Carla apareceu em casa novamente, dessa vez acompanhada do marido Carlos e com mais papéis na pasta. Ela parecia mais determinada que nunca. Pai, trouxe o Carlos aqui para conversarmos todos juntos sobre sua mudança para o asilo. Já separamos algumas opções excelentes e podemos até mesmo te ajudar com a mudança no próximo fim de semana. Eles se sentaram na sala e Carla começou a mostrar plantas dos quartos do asilo, explicando a rotina diária, os benefícios da vida comunitária, como se estivesse vendendo um pacote de viagem. Carlos acenava com a cabeça, fazendo comentários sobre como seria melhor para mim, como eu ficaria mais seguro, como eles poderiam me visitar regularmente. Carla, eu disse interrompendo a apresentação dela. Preciso te contar uma coisa. Ontem fui ao cartório e transferi a casa. Ela parou de falar imediatamente, seu rosto empalideceu. Transferiu? Para quem? Para onde? Eu mantive a calma, observando a reação dela. Para Dona Rosa, minha vizinha. A casa agora é dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla olhou para o marido, depois para mim, depois novamente para o marido. Carlos foi o primeiro a falar. Seu João, o senhor tá brincando, né? Como assim transferiu a casa, sem consultar a família? E nossos planos? E o acordo que tínhamos? Que acordo, Carlos? Eu não me lembro de ter concordado com nada. Vocês decidiram meu futuro sem me consultar, assumiram que eu sairia da minha casa porque vocês precisavam dela. Bom, agora não precisam mais se preocupar comigo. A casa não é mais minha para dar ou negar a vocês. Carla se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Pai, você não pode ter feito isso. Essa casa é nossa herança, é o patrimônio da família. Você não tinha o direito de doar para uma estranha. Estranha, Dona Rosa é mais família para mim nos últimos 3 anos do que vocês foram. Ela nunca me pediu para sair da minha casa, nunca me tratou como um fardo, nunca me fez sentir que eu era um problema a ser resolvido. Mas pai, e se você precisar vender a casa para pagar tratamentos médicos e nossa segurança financeira? E eu dos seus netos? Carla, durante 40 anos eu trabalhei construindo casas para outras pessoas. Esta casa eu construí para minha família, para ter um lugar onde pudéssemos viver com dignidade e amor. Se vocês veem apenas dinheiro onde eu vejo memórias, então realmente não entendem o valor do que perderam. Carlos tentou ser mais diplomático. Seu João, talvez possamos conversar com Dona Rosa, explicar a situação. Vê se ela aceita desfazer a transferência. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficie todo mundo. Eu ri, uma risada amarga que saiu do fundo da alma. Carlos, você acha que eu não pensei em todas as possibilidades antes de tomar essa decisão? A segunda reviravolta da história é que Dona Rosa e eu fizemos um acordo muito específico. Ela não pode vender, transferir ou doar a casa para ninguém por pelo menos 10 anos. Se algo acontecer comigo, a casa deve ser vendida e o dinheiro doado para a instituição de caridade que cuida de idosos abandonados aqui na cidade. Vocês não terão acesso a essa casa de forma alguma. Carla explodiu. Você está louco, vingativo. Como pode fazer isso conosco? Somos seus filhos. Vocês são meus filhos, Carla. Mas filhos que me trataram como um estorvo. Filhos que planejaram meu futuro sem me consultar. Filhos que veem em mim apenas uma responsabilidade inconveniente. Se ser vingativo é proteger minha dignidade, então, sim, sou vingativo. Ela saiu de casa batendo a porta, gritando que jamais me perdoaria, que eu destruí a família,
que eu era um velho egoísta e cruel. Carlos a seguiu, mas antes de sair se virou para mim. Seu João, o senhor vai se arrepender disso. A família é tudo que temos na vida. Família, Carlos, é quem te ama incondicionalmente, não quem te usa quando precisa. Nos dias que se seguiram, nenhum dos meus filhos me procurou. Roberto e Ana souberam da história através de Carla e me ligaram furiosos, acusando-me de ter perdido a razão, de ter destruído o futuro da família, de ter sido ingrato com quem tentava me ajudar. Eu expliquei minha versão dos fatos, mas eles já tinham escolhido um lado da história. A solidão que se seguiu foi diferente da solidão que eu sentia após a morte da Marina. Aquela era a solidão da saudade do amor interrompido pela morte. Esta era a solidão da decepção do amor rejeitado pela ganância. Mas aos poucos comecei a perceber que talvez não estivesse tão sozinho assim. Dona Rosa começou a vir tomar café comigo todas as manhãs. Conversávamos sobre os velhos tempos, sobre nossos falecidos cônjuges, sobre a vida no bairro, sobre filmes antigos e receitas de família. Ela me contou que seus próprios filhos moravam em outras cidades e só a visitavam no Natal e no aniversário dela. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Os vizinhos começaram a aparecer também. Seu Manuel, do outro lado da rua, que sempre cumprimentava, mas nunca conversava, começou a parar para papear sobre futebol e política. Dona Conceição, da esquina, me trouxe bolos e doces, dizendo que fazia demais para ela sozinha. As crianças da rua, netos dos vizinhos, começaram a me tratar como um avô adotivo. Percebi que durante anos eu havia focado tanto na família nuclear que esqueci da família estendida que existia ao meu redor. A comunidade, os vizinhos, as pessoas que compartilhavam não apenas o mesmo código postal, mas também as mesmas experiências de vida, as mesmas memórias do bairro, os mesmos desafios da terceira idade. 2 meses depois da transferência da casa, Carla apareceu novamente. Dessa vez, sozinha, com uma expressão diferente no rosto. Pai, vim aqui para conversar. Ela parecia mais humilde, menos agressiva. Sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde tudo começou. Pai, eu sei que você está magoado comigo e talvez você tenha razão de estar. Eu a ouvi em silêncio. Ela continuou. Estes 2 meses me fizeram pensar muito sobre o que aconteceu. Eu estava realmente desesperada com nossa situação financeira. E acho que perdi a noção do que era certo e errado. Mas pai, você precisa entender que eu não queria te magoar. Eu realmente achava que seria melhor para você. Carla, você alguma vez me perguntou o que eu queria? Em algum momento você considerou meus sentimentos, meus desejos, minha opinião sobre minha própria vida? Ela baixou os olhos. Não, pai. Eu assumi que sabia o que era melhor para você. Foi presunçoso da minha parte. Presunçoso é uma palavra muito suave, Carla. Vocês tomaram decisões sobre minha vida como se eu fosse incapaz de pensar por mim mesmo. Como se minha opinião não importasse. Como se eu fosse apenas um problema a ser resolvido da forma mais conveniente para vocês. Eu sei. E eu sinto muito, né? Muito mesmo. Mas agora é tarde demais. Não podemos consertar isso? Não podemos voltar a ser uma família? Eu olhei para minha filha procurando sinceridade em seus olhos. Vi arrependimento, vi tristeza, mas também vi a mesma determinação de sempre. Carla, você está arrependida de ter me magoado? Ou está arrependida de não ter conseguido a casa? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente respondeu. As 2 coisas, pai. Eu não posso mentir para você. Sim. Estou arrependida de ter perdido a casa, mas também estou arrependida de ter magoado você. Eu não sabia que você se sentiria tão abandonado, pelo menos ela foi honesta. Carla, eu vou fazer uma proposta para você. Dona Rosa concordou em alugar 2 quartos da casa para vocês, por um preço justo, não simbólico, mas justo. Vocês podem se mudar para cá, ajudar com as despesas da casa, e todos nós podemos aprender a conviver como uma família que se respeita mutuamente. Os olhos dela se iluminaram. Sério, pai? Você faria isso por nós? Eu não tô fazendo por vocês, Carla. Tô fazendo por mim. Tô dando a você uma chance de mostrar que aprendeu alguma coisa com tudo isso. Uma chance de provar que pode me tratar como pai, não como um problema. Ela aceitou a proposta imediatamente. Mas eu estabeleci regras claras. Eles pagariam aluguel para Dona Rosa, contribuiriam com as despesas da casa, respeitariam minha privacidade e minha rotina, e mais importante, me tratariam como dono de casa, não como hóspede indesejado. A adaptação não foi fácil. Carlos demorou para encontrar trabalho e às vezes ficava frustrado com a situação. Carla teve que aprender a me consultar sobre decisões que afetavam a rotina da casa. Tivemos algumas discussões, alguns momentos tensos, mas aos poucos fomos encontrando um equilíbrio. Roberto e Ana demoraram mais para aceitar a situação. Roberto veio me visitar 3 meses depois, ainda ressentido, mas começando a entender meu ponto de vista. Ana foi mais resistente e levou quase 6 meses para retomar contato comigo. Quando finalmente veio, trouxe os netos, e foi emocionante ver as crianças brincando na mesma casa,
onde ela havia brincado décadas atrás. Hoje, 1 ano depois de tudo que aconteceu, posso dizer que minha vida mudou completamente, mas não da forma que ninguém esperava. Dona Rosa se tornou minha melhor amiga, quase como uma irmã. Carla e Carlos ainda moram aqui, mas agora como inquilinos respeitosos que contribuem para a harmonia da casa, ao invés de tentar controlá-la. Meus outros filhos retomaram o contato. E embora as coisas nunca voltem a ser exatamente como eram, antes há um respeito novo em nosso relacionamento. Eles aprenderam que eu não sou apenas seu pai idoso que precisa ser cuidado, mas também um homem com vontade própria, dignidade, direito de fazer suas próprias escolhas. A caça contínua, sendo o centro das atividades familiares, mas agora sob termos diferentes. Quando meus netos vêm me visitar, eles sabem que estão na casa do vovô e da tia Rosa, onde existem regras de respeito e consideração que devem ser seguidas por todos, adultos e crianças. O mais interessante é que minha decisão drástica de transferir a casa acabou salvando minha família, não destruindo-a como todos pensaram no início. Forçou todos nós a repensarmos nossos papéis, nossos direitos e responsabilidades, nossos limites e expectativas. Aprendi que às vezes, para salvar o que mais amamos, precisamos estar dispostos a perdê-lo. Que, às vezes, a única forma de ser respeitado é exigir respeito, mesmo que isso signifique tomar decisões que outros considerem extremas ou injustas. Aprendi também que família não é apenas sobre sangue e genética, mas sabraquidado, respeito e amor incondicional. Dona Rosa, que não tem parentesco sanguíneo comigo, se tornou mais família do que meus próprios filhos foram durante aqueles meses difíceis. Para aqueles que estão me ouvindo e passando por situações similares, minha mensagem é clara. Não permitam que outros tomem decisões sobre suas vidas sem consultá-los. Não aceitem ser tratados como problemas a serem resolvidos. Idade não é sinônimo de incapacidade. E ser idoso não significa abrir mão da dignidade. Ao mesmo tempo, reconheço que meus filhos não são vilões dessa história. Eles foram produtos de uma cultura que vê os idosos como responsabilidades ao invés de pessoas com direitos. Uma cultura que prioriza conveniência sobre afeto, praticidade sobre respeito. A verdade é que todos nós, em algum momento, olhamos para nossos pais idosos e nos perguntamos como vamos lidar com suas necessidades crescentes. A diferença está em como abordamos essa questão. Como um problema a ser resolvido ou como uma oportunidade de retribuir o amor que recebemos hoje. Enquanto tomo meu café da manhã na mesma cozinha onde tudo começou, olho ao redor e vejo uma casa cheia de vida. Novamente, Carla preparando o café da manhã para a família, Carlos ajudando com pequenos reparos, Dona Rosa regando as plantas do jardim, os netos brincando no quintal onde suas mães brincaram décadas atrás. A casa continua sendo minha em todos os sentidos que realmente importam. Continuo sendo o patriarca da família, mas agora um patriarca respeitado ao invés de tolerado. As decisões importantes ainda passam por mim, mas agora sou consultado ao invés de informado depois que tudo já foi decidido. E vocês sabem qual foi a maior lição de tudo isso? Que o poder não vem da propriedade legal de bens materiais, mas do respeito que conquistamos através de nossas ações. Quando transferi a casa para a Dona Rosa, eu não perdi poder, eu ganhei poder. O poder de ser ouvido, respeitado e valorizado. Minha esposa Marina, onde quer que esteja, deve estar orgulhosa de como defendi nossa casa e nossa dignidade. Ela sempre me dizia que nossa maior herança para os filhos não seria a casa, ou qualquer bem material, mas os valores de respeito, amor e consideração que tentamos ensinar a eles. Por muito tempo, pensei que havia falhado nessa missão educativa, mas hoje percebo que nunca é tarde para ensinar, e nunca é tarde para aprender. Meus filhos aprenderam sobre respeito aos idosos da forma mais difícil possível, mas aprenderam. Se você está passando por uma situação similar, lembre-se, você tem direitos. Você tem dignidade. Você tem o direito de ser consultado sobre decisões que afetam sua vida e se precisar tomar medidas drásticas para proteger esses direitos. Não hesite em fazê-lo. A família verdadeira vai entender e aprender com a situação. E se não entender, talvez você descubra, como eu descobri, que a família verdadeira às vezes está mais perto do que você imagina, na forma de vizinhos carinhosos, amigos leais e pessoas que o valorizam pelo que você é, não pelo que você possui. Esta foi minha história, uma história de quase perda que se transformou em redescoberta, de quase abandono que se transformou em reencontro, de quase solidão que se transformou em comunidade. Espero que ela possa inspirar outros idosos a defenderem sua dignidade e outros filhos a repensarem como tratam seus pais envelhecidos. Porque no final das contas, todos nós vamos envelhecer um dia, e a forma como tratamos nossos idosos hoje é a forma como seremos tratados amanhã. Esta é uma lição que vale para toda a sociedade, não apenas para as famílias individuais.
Obrigado por me ouvirem até aqui. Que minha história possa fazer a diferença na vida de vocês, assim como contá-la fez diferença na minha. Mas antes de terminar, preciso contar alguns detalhes que talvez expliquem melhor por que tomei essa decisão tão radical. Vocês sabem, depois que minha esposa Marina morreu, eu passei por um período muito difícil de luto e adaptação. Durante esses 3 anos, observei atentamente como cada um dos meus filhos reagiu à minha nova condição de viúvo. Roberto, sempre prático, começou a sugerir que eu vendesse a casa e comprasse um apartamento menor. Suas visitas se tornaram esporádicas, sempre corridas, sempre com pressa de resolver alguma questão prática. Ana, apesar de ser enfermeira e teoricamente entender melhor as necessidades dos idosos, começou a me tratar como se eu fosse um de seus pacientes. Sempre preocupada com minha medicação, minha alimentação, mas raramente interessada em como eu me sentia emocionalmente. E Carla, advogada bem-sucedida, começou a me dar conselhos legais não solicitados sobre como organizar meus bens, como fazer testamento, como me preparar para eventualidades. Era como se todos eles estivessem se preparando para minha morte, administrando minha vida como se eu já fosse incapaz de fazê-lo sozinho. O que mais me doía era perceber que nenhum deles simplesmente vinha me fazer companhia. Nenhum deles se sentava comigo para assistir aos jogos de futebol que eu sempre adorei. Nenhum deles me perguntava sobre minha juventude, sobre como conhecia a mãe deles, sobre as histórias da nossa família que só eu podia contar. Era como se eu tivesse me tornado apenas uma responsabilidade administrativa, não mais um pai, um avô, um contador de histórias, um repositório de memórias familiares. Essa transformação na forma como eles me viam foi acontecendo gradualmente, quase imperceptivelmente, até que chegou ao ponto em que Carla teve a audácia de me entregar aquele folheto de asilo. Vocês sabem o que mais me chocou naquele dia? Não foi apenas o fato de ela querer que eu saísse de casa. Foi a forma mecânica, empresarial, como ela apresentou a ideia, como se estivesse fazendo uma apresentação para um cliente, não conversando com o próprio pai. Não havia emoção, não havia consideração pelos meus sentimentos. Não havia sequer uma pergunta sobre o que eu queria. Quando transferi a casa para Dona Rosa, muita gente do bairro ficou curiosa para entender minha decisão. Alguns vizinhos vieram me perguntar se eu estava com problemas mentais, se havia sido influenciado por alguém, se precisava de ajuda. Mas a maioria entendeu perfeitamente quando expliquei a situação. Seu Antônio, um vizinho aposentado da empresa de Correios, me disse algo que nunca vou esquecer. João, você fez o que qualquer homem com dignidade faria. Nossos filhos às vezes esquecem que nós somos pessoas, não apenas pais. Eles acham que porque nos criaram, agora têm o direito de decidir nosso futuro. Dona Neuza, que trabalhou a vida toda como professora, me contou que passou por algo parecido com seus filhos. Eles queriam que ela vendesse a casa e fosse morar com uma das filhas em outro estado. Ela recusou categoricamente e hoje eu 5 anos. Ainda mora sozinha, com a ajuda dos vizinhos quando necessário, mas mantendo sua independência e dignidade. Conversas me fizeram perceber que minha situação não era única. Existe uma epidemia silenciosa de desrespeito aos idosos em nossa sociedade. E muitas vezes esse desrespeito vem das próprias famílias, filhos que cresceram em uma cultura individualista, que valoriza mais a praticidade que o afeto, que vê os pais idosos como obstáculos ao invés de tesouros. O que me deixa mais triste é saber que eu, de alguma forma, contribuí para criar essa mentalidade nos meus filhos. Talvez por ter trabalhado tanto durante a infância deles. Talvez por não ter ensinado suficientemente sobre respeito e gratidão. Talvez por ter sido permissivo demais quando eles eram jovens. Marina sempre me dizia que eu era muito protetor, que resolvia todos os problemas deles ao invés de Dixa. Los aprender com as dificuldades. Ela tinha razão. Quando Carla teve problemas financeiros na faculdade, eu paguei tudo sem questionar. Quando Roberto precisou de dinheiro para dar entrada na casa, eu emprestei sem pedir garantias. Quando Ana quis fazer uma especialização, eu financiei todo o curso, talvez por ter resolvido todos os problemas deles a vida toda. Eles tenham desenvolvido essa mentalidade de que eu existia para servir aos interesses da família, não para ser respeitado como indivíduo. Essa reflexão me fez perceber que minha decisão de transferir a casa não foi apenas sobre proteger minha dignidade, mas também sobre ensinar uma lição que deveria ter sido ensinada há muito tempo hoje. Quando vejo como Carla interage comigo, percebo uma mudança fundamental. Ela me pergunta antes de tomar decisões que me afetam. Ela me consulta sobre questões da casa. Ela demonstra interesse genuíno pela minha opinião, não apenas protocolar. É como se ela tivesse redescoberto que eu sou uma pessoa, não apenas um pai idoso. Carlos também mudou. No início ele estava claramente ressentido com a situação, achando que eu havia sido injusto com eles. Mas com o tempo começou a entender minha perspectiva. Hoje ele me ajuda com pequenos reparos na casa, não porque se sente obrigado, mas porque desenvolveu um respeito genuíno por mim.
O mais interessante é observar como meus netos reagiram a toda essa situação. As crianças têm uma percepção muito apurada de dinâmicas familiares. Inicialmente, eles ficaram confusos com as tensões, mas depois começaram a me ver de forma diferente. Não mais como o vovô que sempre dizia sim a tudo, mas como uma pessoa que tem limites e se faz respeitar. Isso foi educativo para eles também. Eles aprenderam que idosos não são pessoas diminuídas que devem aceitar qualquer tratamento, mas indivíduos que merecem o mesmo respeito que qualquer outra pessoa. Essa lição vai acompanhá-los para a vida toda e, espero, os tornará melhores filhos quando seus próprios pais envelhecerem. Dona Rosa se tornou muito mais que uma vizinha, ou mesmo que a proprietária legal da casa. Ela se tornou minha confidente, minha parceira de vida, minha família escolhida. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Ambos viúvos, ambos com filhos distantes, ambos apaixonados por jardinagem e filmes antigos. Manhãs tomando café juntos se tornaram um momento mais especial do meu dia. Conversamos sobre tudo: política, família, memórias do passado, planos para o futuro. Ela me conta sobre sua vida de professora aposentada, sobre os alunos que ainda a visitam, sobre seus próprios desafios com filhos que moram longe. Às vezes, brincamos que somos como um casal de idosos que se encontrou tarde na vida, mas sem o romance, apenas com a cumplicidade profunda de quem compreende completamente a experiência do outro. Ela entende minha saudade da Marina sem que eu precise explicar. Eu entendo sua solidão sem que ela precise verbalizar. A dinâmica da casa mudou completamente. Antes, eu vivia sozinho, com visitas esporádicas e superficiais dos filhos. A vida constante, Carla e Carlos contribuindo com a rotina, Dona Rosa trazendo sua alegria e sabedoria, os netos visitando regularmente e vendo um exemplo. Diferente de como os idosos podem e devem ser tratados, se eu pudesse dar um conselho para outros idosos que estão passando por situações similares, seria este: não tenham medo de tomar decisões drásticas se necessário. Às vezes, a única forma de salvar relacionamentos é colocá-los em risco. Às vezes, a única forma de ser respeitado é demonstrar que vocês estão dispostos a abrir mão daquilo que outros dão como garantido. E para os filhos que podem estar ouvindo esta história, minha mensagem é diferente. Olhem para seus pais idosos não como problemas a serem resolvidos, mas como pessoas que merecem ser consultadas sobre suas próprias vidas. Vocês não são proprietários de seus pais, só porque eles são idosos. Eles não perderam o direito de tomar decisões sobre suas próprias vidas só porque envelheceram. A terceira idade não é um período de espera pela morte, mas uma fase da vida que pode ser rica, produtiva e digna se for vivida com respeito e autonomia. Todos nós vamos envelhecer um dia, e a forma como tratamos os idosos hoje determina como seremos tratados no futuro. Esta é minha mensagem final. Família é sobre amor incondicional, respeito mútuo e cuidado genuíno. Não é sobre conveniência, herança ou obrigações sociais. Quando essas prioridades se confundem, às vezes são necessárias medidas extremas para restabelecer o equilíbrio. Que minha história inspire vocês a tratarem seus pais idosos com a dignidade que eles merecem, e que inspire os idosos a defenderem seus direitos quando necessário, porque no final das contas todos merecemos envelhecer com dignidade, respeito e amor.